E aí pessoal, como é que vocês estão? Talvez esse vídeo não seja do que você está a pensar, mas necessariamente é do que você precisa ouvir. Bom, nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês o que está escrito no livro de Romanos 5 e vamos ler alguns outros versículos, mas primeiramente Romanos 5 versos 12. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A passagem fala de um homem pelo qual entrou o pecado. Nesse caso, nós já sabemos que é Adão, pelo qual é o primeiro homem no qual Deus acabou fazendo. E Deus fez o homem perfeito, santo diante dele, mas o homem pecou contra Deus, ficando assim afastado de Deus. E nessa questão de desobediência contra Deus, a terra acabou ficando amaldiçoada. E nessa mesma tendência contra Deus, nós herdamos uma natureza pecaminosa. Precisamos ressaltar que Deus é um Deus santo, Deus é um Deus justo, e nisso nós, seres humanos, não somos. E aí já vem a questão do título. Todo homem é igual. Todos os homens são iguais. Em que contexto? Em que todos os homens estão debaixo de uma condenação. Por quê? Porque por um homem entrou o pecado no mundo e através desse pecado todos pecaram. E nisso nós precisamos saber que não interessa o nosso status social, não interessa o nosso dinheiro na conta, não interessa o estilo da nossa vida. Todos nós pecamos diante de Deus. E isso é algo que nós devíamos pautar, de modo que não possamos olhar para as pessoas, olhando não a vida dele é perfeita e tal. A pergunta seria, será que a pessoa está salva? Por quê? Porque nós estamos debaixo dessa condenação, que todos pecaram. Mas o Evangelho de Deus é para todos. E nesse Evangelho de Deus nós temos a vida eterna através de Jesus. E nisso já não vivemos uma vida vã, uma vida de vão, uma vida para viver para si mesmo. Mas existe uma boa notícia em torno de tudo isso, que está no versos 17, que diz: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esses, muito mais os que recebem a abundância da graça, do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Essa é uma boa notícia, porque todos os homens são iguais. Todos os homens nasceram debaixo de uma condenação. Todos os homens nasceram com uma natureza pecaminosa que é contra Deus. A palavra de Deus diz que pela desobediência de um entrou o pecado no mundo, Adão. Mas pela obediência de um entrou a vida em nós, a justiça de Deus em nós, em que nós temos a salvação através de Jesus. Nós nos tornamos justos através de Jesus e nessa justiça nós temos a vida eterna. Numa forma de conclusão do vídeo, todos os homens são iguais. Nascemos com uma natureza pecaminosa. Por conta do que? Pelo um homem, Adão, entrou o pecado no mundo e no pecado a morte. Mas por um homem entrou a vida no mundo, Jesus Cristo. Por um homem, a palavra de Deus diz: o salário do pecado é a morte, mas um dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Ou seja, todos os homens são iguais, mas aqueles que creram em Jesus como Senhor e Salvador, eles vivem para a glória de Deus. E isso é que diferencia de todos os homens, em que nós somos salvos por Cristo Jesus e não vivendo na condenação. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, que possamos perceber que todos os homens são iguais, estamos debaixo de uma condenação, e isso deve ser um motivo pelo qual nós precisamos buscar a Deus, orar pelo outro, orar para aqueles que não conhecem a luz, orar para aqueles que não conhecem a Jesus, e viver uma vida que agrade a Deus segundo as Escrituras, porque é vida
A palavra de Deus diz que o dom da justiça, ou melhor, a palavra de Deus que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Romanos 5, versos 17. Bom, é isso que eu queria compartilhar e Deus abençoe e até o próximo vídeo. Peace.